podcast Direto Sem Café, podcast onde abordamos temas relevantes para a sociedade contemporânea. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a evolução da restauração e do entretenimento no Porto, com especial enfoque na adaptação dos negócios ao aumento do turismo. O turismo no Porto tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos, tendo-se em vários indicadores económicos e setores. Entre janeiro e julho de 2023, o consumo gerado por cartões estrangeiros na cidade alcançou os 344 milhões de euros, o que representa um aumento de 36% face ao mesmo período de 2022. Hoje, connosco, temos Carlos Pinto Soares, responsável por um restaurante e por uma casa de espetáculos dedicada ao fado no Porto. Muito obrigada pela sua presença e por ter aceito o nosso convite para estar cá presente no podcast. Muito obrigado, e prazer a todos. Queria começar assim por lhe perguntar o que é que o motivou a entrar neste setor? Achou que já tinha potencial de crescimento, principalmente nesta região do Porto? Sim, portanto, na altura, quando decidi ir à casa de fado, eu já tinha tido algum contacto com outras casas de fado. E, de facto, eu tinha percebido que havia aqui um potencial de crescimento, potenciado provavelmente também do turismo. Havia uma grande procura nesta área e a oferta que existia na cidade de Porto era uma oferta que estava ainda muito presa ao passado, na forma de trabalhar, portanto, tinha muito pouca inovação. E na altura, quando eu decidi criar este negócio relacionado à restauração, com aqui a envolvência da parte cultural, do fado, eu percebi que teria que fazer de forma diferente. E que introduzia alguns aspectos mais inovadores, nomeadamente uma presença online mais forte, fazer também aqui uma gestão das próprias redes sociais e das próprias plataformas que as pessoas hoje em dia utilizam para fazer a avaliação das experiências que vão ter na restauração. E, no fundo, essa foi, digamos, o argumento que eu tive para poder decidir abraçar este negócio. Em termos de concorrência, onde é que sente que existiria mais? Na região de Lisboa? Sim, quer dizer, normalmente o turismo da cidade de Porto acaba por ser um turismo que se concentra muito aqui na própria cidade. Portanto, acaba por também, se calhar, visitar algumas zonas periféricas da cidade de Porto, mas quando vem à cidade de Porto, eu posso considerar que a minha principal concorrência está aqui na cidade. Portanto, e é com estes concorrentes que eu faço a análise do negócio e tento, de certa forma, aqui adaptar e introduzir alterações que, no fundo, me são aqui sugeridas pela própria concorrência, da forma de eles trabalhar, estar no mercado. Portanto, é isso, essa análise que eu faço. Ou tento também fazer benchmarking com outras casas de fado e ou Lisboa, ou com alguma frequência para tentar conhecer o número deles de negócios, de forma a que eles desenvolvem a própria operação, como que eles comunicam com os clientes, portanto, isso tudo também é importante. E também sei que é feito também benchmarking, mas também está à minha casa. E desde o início, notou algum crescimento significativo no seu negócio, ou seja, na afluência de clientes desde o início? Sim, logo desde o início, obviamente, os primeiros meses são sempre meses com algumas dores, de crescimento, até porque foi um negócio que foi criado de raiz, não era sequer conhecido, e para isso nós no início contamos muito com as parcerias nas próprias empresas locais que trabalham com o negócio, com enfoque muito grande na área da hotelaria, que eram aí que os clientes estavam. Estabelecemos algumas parcerias que foram estratégicas numa fase inicial, mas sempre com esse foco na área do digital, portanto, a presença digital forte, também uma aposta em publicidade online e a dinamização das próprias redes sociais foram muito importantes para que tivéssemos aqui uma alavancagem inicial do negócio, sem ter que estar a depender, obviamente, da recomendação por parte dos hotéis. E a afluência de clientes que têm no seu negócio, sente que é constante durante o ano? Ou existem algumas épocas que são mais relevantes e com maior influência do que outras? Certo. Por acaso, a casa está a trabalhar tão bem que, em termos de número de clientes, mantém-se constante durante o ano. No entanto, nota-se perfeitamente que há uma maior procura naquela época que é conhecida como o verão gato, não é? Na época de verão, há mais procura. Portanto, e nota-se uma maior afluência, tanto em termos de e-mails, telefones, pessoas a tentar reservar, e muitas vezes já não conseguem porque já vêm tarde, não é? Então, sim, há de facto aqui essa questão é importante e nota-se, mas, no entanto, há clientes a todo o ano nas clientes da cidade de Porto. É preciso, de facto, fazer um trabalho constante para que essa baixa da procura não se reflita no próprio próximo. Sim, e tendo em conta que os seus negócios são muito focados no fado, sente-se que existe uma maior diferença entre os clientes nacionais e internacionais que agora frequentam os seus espaços, ou que sempre teve uma vertente mais virada para os clientes internacionais? Sim, eu sempre tive o fado enquanto manifestação cultural, enquanto um momento de tradição e que reflete a identidade de Portugal e do povo português,
sempre como o principal foco do negócio. Não é? Portanto, a divulgação cultural do fado, para mim, é a coisa mais importante. É óbvio que, ao trabalhar com públicos diferentes, e mesmo até nos próprios turistas, eles têm nacionalidades diferentes, e mesmo aí é preciso ter algum cuidado. Portanto, principalmente na parte gastronómica, na forma como comunicamos com o cliente, é preciso conhecer bem o nosso público. Não é? E ele é muito diverso. Desde restrições alimentares por questões culturais, por questões religiosas, portanto, e ao fazer a construção do menu, eu tive sempre isso em conta, não é? Ou seja, conseguir adaptar a minha oferta gastronómica àquilo que são as necessidades do mundo, seja ele português, francês, alemão, que venha de Israel, não importa. Portanto, é necessário ter esse cuidado. Depois, em termos culturais, é também importante comunicar com o cliente e explicar que existe todo um ritual quando se vai assistir um espetáculo de fado, nomeadamente o respeito pelo silêncio, o momento do fado. E isso também é feito, deve ser esse cuidado para que não só os clientes nacionais, mas também os turistas tenham a perfeita noção qual é também o papel deles enquanto participantes naquela manifestação cultural. Sim, compreendem que existem momentos de silêncio para ouvir o fado. Claro. E acha que a necessidade de adaptar a sua oferta, precisamente a estes clientes internacionais que já têm todo um background, digamos assim, da sua cultura e tudo mais, sendo que isto faz com que clientes regionais, ou seja, pessoas do Porto, clientes do Porto, sintam que este é um negócio muito mais virado para o turismo e mais turístico do que propriamente tradicional? Eu julgo que não, porque nós realmente foi como disse, nós temos o nosso foco de facto na questão do fado e na tradição do fado. E por isso é que temos imensos clientes nacionais, não só da cidade de Porto, mas também da própria área metropolitana de Porto, que se deslocam com muita regularidade à nossa casa, perfeitamente para ir ver os espetáculos. E eu sinto que isso existe, porque nós procuramos ser uma casa que mantém a tradição do que diz respeito ao fado, mas também tem alguma inovação e também focamos muito naquilo que é o nosso cliente, conhecer o nosso cliente. Acho que isso é fundamental para que nós possamos dar uma experiência cada vez mais autêntica, não é? Em que, por um lado, respeitamos a tradição, mas, por outro lado, também temos aqui elementos de inovação na forma como comunicamos com o cliente. Portanto, isto, no fundo, acaba por ser uma experiência de inovação da parte gastronómica e da parte cultural. Nós queremos que haja ali uma experiência que seja o mais autêntica possível. Portanto, e acho que é isso que estamos neste momento a fazer e com sucesso. Ok, e tendo isso em conta, como é que descreveria os seus negócios? Sim, precisamente aquilo que eu disse. Os negócios estão muito focados na tradição, mas sempre com elementos de inovação. Nós apostamos muito na digitalização, na automatização de processos, desde a própria reserva, desde até a forma como os clientes nos abordam para questionar, quer seja os horários, o funcionamento, até depois ao final da experiência, quando o cliente sai, portanto, procuramos sempre obter feedback, ou seja, temos a noção que a tradição tem que ser respeitada, mas ao mesmo tempo também queremos ser uma organização que está com os olhos postos no futuro e no presente, utilizando aqui elementos que trazem benefício para nos ajudar a conhecer o nosso cliente, ajudar a conhecer os nossos colaboradores também, que isso é muito importante, quando estamos a falar de fadistas, eles são os principais protagonistas de uma grande parte daquilo que é a experiência que temos dentro da casa, portanto, e todos estes elementos, o foco nas pessoas, não só no cliente, nos colaboradores, está sempre presente. E também o respeito pela tradição e pela cultura portuguesa, não é? Neste caso do fado e das. Certo. Por fim, como é que prevê que será o futuro de negócios como o seu? Olha, eu acho que o futuro poderá ser bastante positivo. Não é? É muito importante perceber quais são as principais tendências que estão neste no mercado. E se negócios como eu tiverem essa noção, tiverem noção de que têm cada vez mais de foco nas pessoas, e mais uma vez, quando falo de pessoas, não falo só dos clientes, falo também dos colaboradores que todos os dias entregam a quem nos visita, portanto, e continuar a ter este foco na hospitalidade, não é? A hospitalidade associada à experiência que é proporcionada ao cliente e julgo que os negócios que tiverem esse presente diariamente na operação que realizam irão ser certamente um negócio de sucesso.
Muito obrigada pela sua presença e por nos ter falado um bocadinho sobre a sua perspectiva relativamente ao turismo no Porto. Obrigada por ter assistido a mais um episódio do podcast. Vemo-nos no próximo.